Retornamos. Bem, doutor Sérgio, e a resposta? Eu vou fazer novamente a pergunta. Vou fazer essa pergunta. É possível fazer a reversão desse procedimento e com que taxa de sucesso? Não, é possível fazer. Geralmente são as pessoas que fizeram a vasectomia depois, no segundo casamento, no segundo relacionamento, a parceira, a esposa, não tem filhos e quer ter um filho. Então, é possível fazer a reversão. É uma cirurgia bem mais complexa, que exige anestesia geral, leva 4 horas, tem um custo mais elevado e, dependendo do tempo que ele ficou vasectomizado, que ele foi submetido à ligadura, o sucesso diminui à medida que esse tempo passa. Mas em torno de 40% a 50% você consegue recuperar. Então há uma taxa de perigo nessa história, não? Sim, de não voltar a ser fértil dessa maneira. Uma pessoa que era fértil, fez vasectomia, refaz e não é 100%. Em torno de 50%, 60% é possível reverter e ele voltar a ser fértil outra vez. Mas esse quadro é habitual, é costumeiro? As pessoas fazem normalmente esta reversão? Não é frequente, mas com os casamentos e recasamentos Sim. hoje acontecendo com mais frequência, cada vez é mais frequente. Mas é uma taxa baixa da população. Eu acredito que menos de 5% de quem faz vasectomia faz a reversão depois. Bem, já que nós estamos falando sobre isso, e a próstata? O senhor pode dar uma explicação? Vamos exatamente sobre isso. Primeiro, os jovens, nós acabamos de falar, quando o jovem vai ao médico, com o urologista no caso, né? E tem a metade da população do mundo, praticamente, é constituída por homem. E a partir dos 45 anos, todos deveriam procurar um médico, não necessariamente um urologista, mas um médico especialista, para poder avaliar a próstata. E aqueles que têm familiares com câncer de próstata a partir dos 40 anos. Então, por quê? Porque a próstata é uma glândula que só existe no homem. Ela é responsável pelas secreções do líquido espermático e por produzir o hormônio masculino, a testosterona. Então, essa glândula, ela a partir dessa idade, 45, 50 anos, ela começa a aumentar espontaneamente e vai crescer até o fim da vida do homem. Então, é importante acompanhar esse crescimento e fazer uma coisa que erroneamente é chamada de prevenção do câncer. Sim. Você vai fazer a tentar identificar o aparecimento de um câncer que ainda não deu sintoma. É diagnóstico precoce do câncer. A gente não tem como fazer prevenção do câncer de próstata. Mas o diagnóstico precoce, sim. Mas esse diagnóstico só pode ser feito com um momento que o homem detesta. Qual é? Não, o homem detesta. Aliás, eu não acho que as mulheres gostem de exame ginecológico também. Então também. É ruim para os dois. É a mesma coisa, né? É muito mais simples para o homem, é bem da verdade. O problema é cultural. É claro. Então tem aquela resistência em fazer o exame, porque o diagnóstico de próstata é feito com um exame de sangue, que é o PSA, não precisa falar sigla em inglês, e o exame do toque retal, que é um exame que dura 8 a 10 segundos, muito simples e de grande precisão, porque ele corrige as falhas do exame de sangue. Daí a importância dos dois exames serem feitos. Eu vou fazer uma pergunta para você, porque eu acho que isto que é importante e o telespectador que está nos assistindo deve estar pensando. Muito bem. Por exemplo, o toque, o exame de toque. É no exame de toque que você define se se a próstata se é cancerosa? Não. É assim, você tem o exame de sangue, o exame de toque ele vai detectar pequenas alterações, que pode ser desde um pequeno caroço, um endurecimento, até uma próstata totalmente deformada. Mas o exame diagnóstico que dá certeza do câncer chama-se biópsia de próstata. Mas como é um exame invasivo, implica em você fazer um exame de ultrassom retal, então você encaminha quem tem alterações no toque de próstata ou no exame de sangue. Você não vai mandar todo mundo fazer biópsia. Então, a seleção, mas o diagnóstico de certeza é pela biópsia. Aqui a produção está me informando sobre de que forma é a avaliação e você pode, naturalmente, explicar como é feita na prática. Na verdade, ele chega ao médico, você chega ao médico, ele vai explicar, o urologista ou o clínico tem a obrigação de aproveitar essa oportunidade que o homem foi ao médico, coisa que ele relutou muito, e fazer uma investigação geral. Porque além da investigação da próstata, você vai detectar pessoas que têm diabetes e não sabem, têm hipertensão e não sabem. Verdade. Pessoas obesas que não sabem o quão mal isso faz. É verdade. E você aproveita e fazer um exame. E nessa parte do exame, o exame retal é simplesmente um toque através do reto, através do ânus. É um exame simples, indolor praticamente.
atinge mais a dificuldade da pessoa absorver que está sendo feito esse exame do que qualquer tipo de dor ou desconforto maior. Agora é um problema cultural, e eu que já tenho mais de 30 anos de medicina, eu já fui pessoas que se negam a fazer. Hoje esse número ainda é muito menor. Não, eu ia perguntar para você se você tem algum caso típico para contar para a gente. Sempre tem. Você tem a pessoa que se nega. De repente você faz o exame, o cara fala, mas é só isso? Quer dizer, ele faz uma imagem da coisa. Provavelmente estimulado pelos amigos, contam histórias tétricas até para brincar e assustar. Quando ele chega lá, ele percebe que não é nada daquilo, é muito simples. E a maioria tem aderência e faz uma vez por ano, volta para fazer o acompanhamento. Não, então você sugere que se faça isso uma vez por ano ou de 6 em 6 meses? Não, no mundo todo hoje tenta-se fazer estudos para ver se consegue jogar para cada 2 anos, para você atingir o maior número de pessoas. Mas hoje o conceito atual, uma vez por ano, é suficiente para que ninguém corra risco. Cada 6 meses é quem tem alterações e precisa ser acompanhado, mas o exame normal uma vez por ano. Doutor Sérgio, me diga uma coisa, qual é a taxa ideal do PSA? O PSA até os 70 anos deve ser o máximo de 2,5, o índice nanograma por decilitro não é o caso. E a partir dos 70 anos, acima de 4. Por que isso? Porque a próstata vai continuar crescendo. Então o volume da próstata... 2,5? 2,5 e a partir dos 70 anos acima de 4. Está alterado. Por quê? Porque a próstata vai crescer. A pessoa com 70 anos normalmente tem uma próstata maior que a de 50. Claro. E uma das coisas que faz o PSA subir é o volume da próstata. A outra é câncer e a terceira é infecção. Então você precisa, mesmo com o PSA alto, fazer o diagnóstico de um desses 3. Muito bem. É verdade que quando você detecta o câncer na próstata, ela se apresenta de uma forma endurecida? Então, a ideia é que esteja o menos endurecida possível, que é o mais precoce possível. Quando ela já está avançada, está muito endurecido, ou saiu da próstata, quer dizer, ele já está em outros órgãos, aí nos resta fazer um tratamento de acompanhamento e tentar retardar a doença, mas não falamos em cura. Por isso a importância do diagnóstico precoce é quando você intervém e consegue curar mais de 90% dos pacientes. Mas hoje, quando há uma cirurgia da próstata, é feita, não há necessidade de abrir o abdômen. Não. Você tem, grosso modo, 2 tratamentos para a próstata, cirúrgico e radioterápico. Aí não vou entrar em detalhes por causa do tempo. O cirúrgico ainda, o mais feito é a cirurgia aberta, que é a prostatectomia radical. Mas hoje nós temos recursos tecnológicos para fazer por laparoscopia e até por robótica. O problema é o custo e a disponibilidade disso em um serviço público. Mas a eficiência dos 3 são muito próximos. Então, quem é operado de forma aberta não está sendo maltratado, não. Está sendo uma chance muito grande de cura também. Porque a gente vê, a gente percebe, nós temos amigos que se dispõem, naturalmente, a esta cirurgia, e a gente percebe que diz, mas eu podia ter feito de uma outra forma, me abriram todo. Bom, você está bem? Está bem, então é o que basta. Veja, toda cirurgia é uma agressão cirúrgica, a gente chama. Claro, então claro. Você pode ter alguns problemas. O problema é que você tem que curar um câncer, ou tentar curar um câncer. E às vezes isso traz algum grau de sequela, algum grau de complicação. Pode ter algum pouco de perda urinária, geralmente por um período transitório. Você pode ter algum grau de impotência, mas a pessoa precisa ter saúde para usar potência. Não adianta ele ser potente e não evoluindo com uma doença gravíssima. Então, é verdade. São consequências da cirurgia, mas quem está cirurgia aberta, ele está sendo bem tratado. Muito bem, nós já falamos sobre os tratamentos, né? Então nós vamos agora fazer uma outra pergunta a você, doutor Sérgio. Você não queira saber como eu estou feliz e contente por você estar aqui e poder passar essa informação preciosa pela televisão. Porque eu não vejo um programa de televisão específico nesse sentido, doutor Sérgio. Então eu acho muito bom. Você veio aqui no programa Direito e Justiça em Foco e, olha, nós emplacamos hoje. Porque eu acho que a informação pública é vital. Quer dizer, todo profissional tem a obrigação de informar a respeito da área em que atua. Mas a gente tem feito muita divulgação em empresas, funcionários de indústrias, e você nota uma ansiedade em ter conhecimento, conhecimentos não de internet jogado ao léu, conhecimentos com direcionamento sério, sem vender ilusões para ninguém. Então acho que é importante, é muito... Muito bem. O que é um distúrbio androgênico do envelhecimento masculino? É o mesmo que a andropausa?
Andropausa, na verdade, é um termo que é popular e a gente usa para que divulgue essa ideia, mas na verdade ele não é correto. A menopausa atinge todas as mulheres. Depois de uma idade, ontem eu vi uma estatística, entre 48 e 51 anos no Brasil, 90% das mulheres entram em menopausa. Nos homens isso não acontece. Alguns têm essa deficiência e outros até os 80 e poucos anos têm uma secreção hormonal masculina normal. Então a gente tem que pesquisar quem tem isso para poder fazer a reposição, que é exatamente pôr o que está faltando. Mas a andropausa é um termo que ainda se entende mais facilmente e é isso aí. Sim, mas me diga uma coisa, você disse pôr o que está faltando, mas isso no tocante à parte hormonal? Hormonal. É assim, a pessoa que tem uma deficiência desse hormônio, por diferentes fatores, eu não vou entrar em detalhes quais são as causas. Claro. Mas ele tem alguns sintomas. Tem gente que está se tratando de depressão, você vai fazer o diagnóstico, está faltando hormônio. Você repõe o hormônio, ele larga os remédios, volta a uma vida normal. Esquecimentos, falta de estímulo para fazer as coisas, um pouco de perda da disposição sexual do libido. Então são coisas que coincidem com o evoluir da idade. Mas às vezes estão tão acentuadas e não se apercebe disso. Então, quando você diagnostica, faz o exame laboratorial, que a taxa hormonal está baixa, e você repõe, você nota clinicamente que ele restabelece a qualidade de vida dele. Daí a importância de isso ser pesquisado como rotina na avaliação masculina. Esse esquecimento, aliás, tem um nome que eu recentemente estava lendo sobre o assunto do esquecimento, e não é o Alzheimer, mas é a anognosia, que é detectada quando ocorre um esquecimento normal. Então, após essa idade de 65, 70 anos, e mesmo numa idade também não muito avançada, há sim esta parte de esquecimento. Então as pessoas ficam preocupadas por nada, porque isso é o normal. Eu entendo que é normal, não sei. Não a circulação cerebral vai diminuindo, isso é normal. Muito bem. Doutor, me diga uma coisa, quais os fatores que levam a isso? São vários fatores, mas um deles é a própria idade, quer dizer, as células vão sofrendo alterações com o correr dos anos. Outros são fatores locais. Tem gente que teve, por exemplo, precisou tirar um testículo por tumor, teve alguma doença no testículo. Então são alterações que vão provocando isso, alterações da própria próstata, enfim, tem vários fatores que podem levar a isso. O problema é que nem todo mundo tem, então você tem que investigar para saber quem é acometido disso daí. Ah, sim. Bom, tudo bem. Então vamos seguir adiante. E quais os sintomas que o paciente informa que podem levar à suspeita desta síndrome? Como é feita esta avaliação? Então, exatamente. Na história clínica você já pergunta como ele está se sentindo, se está tendo problemas para fazer atividades que usualmente ele fazia com facilidade. Às vezes o exercício que ele fazia ele não está aguentando mais. Às vezes uma atividade profissional ele está se cansando muito rápido, mas são sintomas que se confundem com o próprio correr da idade. Então você tem que tomar o cuidado de fazer o diagnóstico laboratorial, e a junção da alteração laboratorial com a história clínica te autoriza a repor o hormônio. Muito bem, então você acha que tudo é em decorrência não do mau uso, não é do mau uso corporal, mas sim em decorrência... Não, do mau uso corporal. Nós temos hoje uma patologia que se chama síndrome metabólica. A síndrome metabólica, ela compõe a obesidade, hipertensão arterial, diabetes e um nome feio que chama dislipidemia, que é o colesterol e triglicéride alto. A junção dessas três altera profundamente a parte hormonal. Tanto que a pessoa que corrige ou é tratada desses procedimentos melhora o hormônio, e você não dá hormônio, eles também ajudam a melhorar disso. É um ciclo vicioso. Então, essa é a importância do homem, investigar a próstata, investigar o hormônio, mas no fundo, você está tratando ele como um todo. E diagnosticando problemas que, obviamente, um diabetes você encaminha para o endocrinologista, a hipertensão ele vai ter que fazer avaliação cardiológica, mas é uma oportunidade que você pega o homem, detecta coisa que ele não está percebendo, e já está acontecendo, e ele está jogando isso por conta da idade. Então há também necessidade de se preocupar com esses efeitos colaterais, sempre. Efeitos colaterais que são altamente importantes. Quando e em que casos deve-se fazer a reposição hormonal masculina? Isso é um assunto importante. Exatamente. Né? Detectou que o exame está alterado e a pessoa tem sintoma, você está autorizado a fazer a reposição, exceto em duas situações.
câncer de próstata e câncer de mama. Você fala câncer de mama em homem, mas é possível que tenha na região mamária. Ah, sim? É possível, é raro, mas tem. Então são as duas... São nódulos, né? Nódulos na mama que você faz diagnóstico por ultrassom, etc. e tal. Então são duas situações em que é proibido você fazer a reposição porque você pode acelerar a doença. Fora disso, quem tem dispneia do sono e quem tem o inverso da anemia, que é ter excesso de glóbulo vermelho, também precisa um pouco de cuidado, porque o hormônio voltando a atuar, ele aumenta o número de glóbulos vermelhos. Então são situações em que o médico que está acostumado já controla. Mas fora disso, deu alterado o exame e tem o sintoma, você está autorizado a fazer a reposição hormonal. Essa dispneia do sono, você pode especificar um pouco? São aquelas paradas respiratórias que a pessoa tem durante o sono, em que levam a problemas cardiocirculatórios, pulmonares, e que às vezes a pessoa ronca demais, ele acorda assustado, você vai ver, ele tem dispneia do sono. E isso é feito o diagnóstico laboratorial e o tratamento, mais uma vez, diminui o peso, controla a pressão, eventual tratamento de diabetes, corrige o colesterol, triglicéridos, atividades físicas, e com isso você melhora a dispneia do sono leve. As graves, você tem aparelhos que ajudam a respirar durante o sono. É isso que eu ia perguntar para você. Se há condições de você repor no tocante a um tratamento. Sim. Você tem que tratar, mas isso é feito para repor através de um equipamento do material do respirador, vamos dizer assim. Você precisa ter um diagnóstico laboratorial de dispneia do sono grave, mais que 100 por hora, por exemplo. Existe um exame chamado polissonografia. Polissonografia, exatamente. Esse é um exame próprio. Você vê que eu não estou tão por fora, né? Não. Somos todos sócios atletas. Não, mas há um interesse normal, não é, da longevidade. Não é, porque nós estamos vivendo uma vida controlada, porque em determinado momento da sua existência, você tem que começar a se preocupar em controlar, não é verdade? E nós vivemos isso direto. Pra você ter uma ideia, existem projeções de que 2025, está aí, né? Daqui a 10 anos, 15% da população brasileira terá mais de 60 anos. São 30 milhões de pessoas. Meu Deus. Em 1950, isso era 4 milhões e meio. Então, nós temos que nos preparar para as doenças que advêm da evolução da idade, da maior longevidade. Mas a evolução da medicina também, né? Sim, ela acompanha tudo isso. Bem, vamos entrar agora num outro ponto, que eu acho um ponto importantíssimo e tenho certeza absoluta que lá as pessoas que estão assistindo o nosso programa, confortavelmente em seus sofás, cadeiras, estão a perguntar. Conte-nos um pouco sobre a disfunção erétil. Como é feita esta avaliação? Mais uma vez, você tem que perguntar para o paciente se ele tem disfunção erétil. Raro é o paciente que chega, vai procurá-lo e abre o jogo. A doutora Carmita Ábido tem um trabalho muito interessante. Mas por que não abre o jogo? É uma questão problema emocional. Mas é machismo também? Com certeza. E tem vergonha, ele se sente humilhado em falar isso. E às vezes até com a própria parceira. Não infrequentemente a parceira vai junto no consultório. Porque fica uma situação que ele não tem muita... E a doutora Carmita, nesse trabalho, falou que você tem que provocar o paciente, porque uma série enorme de médicos clínicos não provoca o paciente sobre esse assunto, ou por um pouco de insegurança pessoal no tratamento, ou pelo tempo da consulta. Sim. Que prolonga a consulta, porque implica em você conversar muito sobre esse assunto com o paciente. Claro. E a disfunção erétil é relativamente frequente. Mais uma vez, ela vai acontecer eventualmente com o avançar da idade, não é nenhum drama, mas o problema é quando começa a ficar muito mais vezes a disfunção do que a atividade sexual normal. Bom, uma vez diagnosticado, existe um tratamento? Sim, há 20 anos para cá, 15 anos, nós temos uma gama de tratamento, medicações por via oral, por injeções, por alguns aparelhos que usa pouco no Brasil e até por próteses que você põe depois de muito conversar, muito avaliar uma parcela muito pequena da população. Muito bem, doutor Sérgio, você não queira saber como foi interessante a nossa conversa. Foi bastante interessante, produtiva e tenho certeza que essas revelações que se posicionam na informação, elas foram bastante... o telespectador aproveitou bastante. Bem,
Queria então que você apresentasse as suas considerações finais. Mais uma vez agradecer a oportunidade de divulgar esses conhecimentos. O tempo restrito da TV obriga a gente a falar rapidamente sobre uns assuntos, mas tenho certeza que o telespectador vai ser provocado por isso. Sim. E vai provocar seus médicos para maiores esclarecimentos por problemas pessoais. Eu acho que essa é a função da nossa presença aqui hoje. Muito bem. Caro telespectador, se você gostou desse programa, eu gostaria que você aproveitasse e se manifestasse através do nosso Facebook, que está aí no rodapé da imagem. Então, eu gostaria que você fizesse isso, por favor, para que a gente possa trazer pessoas em outras oportunidades da qualidade do Dr. Sérgio Bisoni, não é? Para que você possa usufruir também de conhecimentos preciso. Você tem algum site que a gente possa colocar? Tem, isso que eu deixar à disposição. Estou renovando o meu site agora, por acaso. Sim. O meu filho está fazendo isso, está me ajudando terrivelmente. Então é www.clinicabisogni.com.br. Tem um monte de explicações sobre todos esses assuntos, numa linguagem leiga, bastante acessível. E também tem um fator, pergunte ao seu médico. De repente pode fazer perguntas, na medida do possível podemos esclarecer as coisas. Aproveite, acesse o site do Dr. Sérgio Bisoni. Dr. Sérgio, agradeço muito a sua presença aqui no Direito e Justiça em Foco e peço a você, Dr. Sérgio, que retorne para que a gente possa conversar um pouco mais sobre isso e também outros assuntos à mercê de informação ao telespectador. Com o maior prazer, estou à disposição de todos os telespectadores de vocês. Muito obrigado. Ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu te faire de tort. Si tu savais combien mes désirs me font souffrir, ne m'en veux pas.